Olá, gente, tudo bem? Atendendo a pedidos, nós vamos fazer aí, vamos gravar a Lei 6.058, que trata do plano de carreira do magistério de Guarulhos, né? Então, o pessoal pediu, nós vamos fazer em etapa, né? Porque muito texto da lei, então nós vamos dividir as aulas em etapas, parte 1, parte 2, parte 3. Vamos fazer sempre questões no meio da aula, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar. É importante você ler a lei, nós aqui explicamos, mas depois é importante você ir lá e fazer uma leitura. Para quem não me conhece, meu nome é Fábio, eu sou um concurseiro, né? Gosto de fazer concursos, tenho aí aprovações em alguns lugares como primeiro lugar, em Santana de Parnaíba, Peruíbe, Araçariguama, São Roque, enfim, outras cidades. Também passei em vários concursos aí, fui chamado, fiquei em segundo em Cajamar, sou servidor público e também professor de legislação. Minha formação em Ciências Sociais pela Unicamp, também formado pela Uninter em Pedagogia e também pós-graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em Gestão Pública, tá? E aí, gente, compartilha, curte, se você gostar, comente. Nós vamos falar aqui do município de Guarulhos, cidade que eu conheço, fui lá na época que o prefeito era o Eloy Pietá, e acho que eu fui conhecer algum projeto lá, não lembro, na área de educação, tá? Vamos lá? Eu vou falar aqui, dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento de carreira e remuneração do magistério público do município de Guarulhos, a lei é 6.058, de março de 2005, depois, se você quiser, no final, eu falo um pouquinho mais da minha história de concurseiro. Aqui, capítulo 1, das disposições preliminares, né? Eu gosto de ir direto na aula para não ficar enrolando. A gente fica fazendo aqueles dramas, enrola, né? Eu vou rápido aqui, vocês vão ver. Artigo 1. Essa lei institui o plano de carreira, estrutura e organiza o magistério público do município de Guarulhos, nos termos do artigo 206 da Constituição da República, da Lei Federal 9394, que é a LDB. Por que eu mostro esse comecinho, gente? Toda lei brasileira dos municípios que diz respeito à educação, ela está, logicamente, fundamentada pela Constituição, pela LDB. Então, é o que eu chamo de DNA das leis. Então, quando você responde uma prova, você pega a alternativa lá, está perguntando da lei do município, e você perceber que tem algo que vai contra a Constituição e contra a LDB, que você deve estar estudando também para o concurso, você pode ver que a alternativa está errada. Por quê? As nossas leis seguem essa coerência, né? Lei Federal 11.494 de 2007 e a Lei Orgânica do Município de Guarulhos, que é a 6.711 de 2010. Então, sempre tem em mente isso, né? Nosso DNA da legislação educacional brasileira. Democracia, respeito à diversidade, respeito à pluralidade, né? Que é uma lei inclusiva, que é contra preconceito, discriminação, enfim, que defende a liberdade. Então, sempre tem esse DNA em mente. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, consideram-se os fundamentais os seguintes conceitos. Então, vamos falar de alguns conceitos importantes para a gente entender o plano de carreira. Inciso 1, sempre que tiver romano, inciso. Plano de carreira. Na lei, o inciso é representado pelos números romanos, tá? Plano de carreira, conjunto de diretrizes e normas que informam, disciplinam, estabelecem a estrutura do quadro pessoal e a progressão funcional e estabelece os respectivos vencimentos. Então, todo município tem que ter um plano de carreira, né? Onde está lá as diretrizes, as normas e também a sua vida de progressão. Como que você pode ir ali galgando melhores condições ali no emprego público, que é chamado de progressão funcional. E aí também vai estabelecer lá os respectivos vencimentos de acordo com a sua evolução. E aqui, gente, nós vamos falar aqui sobre vencimentos, tá? Não é remuneração. Vencimento é uma coisa, remuneração é outra. Nós vamos estudar isso mais um pouquinho para frente aqui no vídeo. Professor, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês preferem, vencimentos ou remuneração?
Nós já vamos ver a sua resposta. E segundo inciso, emprego público. Nossa, professor, por que está falando emprego público? Porque nós estamos falando de CLT. Quando a gente fala de regime regido, né? Regime regido ficou redundante. Mas quando a gente fala de regime da CLT, nós temos que falar emprego público. Quando a gente fala de regime estatutário, nós falamos de serviço público. Tá? Então, qual é a diferença? É o regime que estabelece lá as condições de contrato de trabalho. Aqui é CLT, então é emprego público. Se fosse estatutário, seria serviço público. E aí, gente, o que é um emprego público? Conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometidos a uma pessoa contratada sob a égide da CLT. Poderia ser sob a égide do estatuto? Sim, poderia, mas no caso aqui é emprego público. Nos casos previstos em lei, tá? A Lei 6.711 de 2010. Professor, por que tem essa confusão de CLT, estatutário? Na verdade, assim, a Constituição estabeleceu que os municípios tinham que ter regime único. Mas houve aí um questionamento e uma época ficou assim aberto. Aí teve um município que tinha seletista e tinha estatutário, né? Porque era permitido. Depois o Supremo Tribunal Federal decidiu que tem que ser regime único, então o município tem que optar. Ou ele é seletista ou ele é estatutário, tá? Então, essa coisa de T2 não pode mais. Inciso 3, servidor. O que é aquele servidor, né? Aquele que integra o quadro de pessoal da administração pública. Então, todo mundo que está no quadro pessoal é servidor, certo? 4, quadro é o conjunto de empregos públicos do magistério da Secretaria Municipal de Educação. Então, você tem lá um quadro, né, na lei que estabelece quantas vagas você tem de professor de educação básica, quantas vagas você tem de diretor, quantas vagas você tem de supervisor. E isso é aprovado, tá? Tem todo... por isso que, por exemplo, se o município tem 100 vagas de professor, ele só pode contratar 100 professores. Ele não pode contratar 108, porque não está no quadro. E o quadro, para ele ser modificado, tem que passar pelo Legislativo, pela Câmara Municipal, né? Porque aí é criação de vagas. E criação de vagas implica impacto financeiro, em gastos. E o município tem que mostrar que não vai aí extrapolar nenhum limite estabelecido, por exemplo, pela LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Então, muita gente às vezes fala assim, mas está precisando de professor, por que não contrata? Às vezes não tem a vaga aberta, né? Ou seja, os quadros estão preenchidos. Aí pode ter professor de licença, pode ter professor de afastado, né, médico ou de licença prêmio, e aí a vaga dele continua preenchida, não está em aberto, porque ele volta, certo? Então, é importante se atentar ao quadro, porque lá é que tem o número de vagas existentes no município. Podem estar todas preenchidas? Podem. Pode estar preenchida a mais? Não. Pode ter menos? Sim, pode. Por isso que se faz concurso, para preencher. Porque quando aposenta, abriu uma vaga, né? Quando a pessoa, por acaso, faleceu, abriu uma vaga. A pessoa exonerou, abriu uma vaga, tá? 5. Enquadramento. É o ato pelo qual se estabelece a posição correspondente dos atuais servidores, integrando-os nas novas carreiras, mediante critérios e regras estabelecidos nessa lei. O que acontece? Quando você fez essa lei, que nós estamos aqui analisando hoje, uma série de servidores já era antigo da prefeitura, já tinha lá salários diferenciados, e aí você tem que encaixar ele na tabela, você não pode reduzir o salário dele, né? Então, você vai fazer o enquadramento dele na nova tabela que existe aqui nessa lei, tá? 6 é a carreira, prestem muita atenção nisso, é o conjunto dos graus e das referências. São os graus e referências que nós vamos ver o que é já aqui embaixo. Hierarquicamente escalonados, possibilitando a evolução do servidor capaz de executar trabalhos de maior complexidade e responsabilidade, sendo de acesso exclusivo dos titulares dos empregos públicos que integram.
Então você tem lá uma carreira, né? E aí você vai evoluindo nessa carreira de acordo com o que você for agregando aí, tanto de formação quanto de desempenho no trabalho, certo? 7, grau, inciso 7, é o elemento representado por letras. Ó, grau é o elemento representado por letras. Indica a posição horizontal, ou seja, na horizontal que o servidor ocupa na carreira. Eu vou mostrar a tabela depois para facilitar o entendimento. Mas você tem lá as letras, né? A, B, C, D, E, F, G, H, né? Assim vai. E aí você começa no A1, porque nós vamos ver a referência aqui, que é por número. Você começa lá no A1, por exemplo. Ou às vezes você começa no B3, depende da lei da prefeitura. Aí você começa no A1, é um vencimento. Aí você fez alguma coisa para melhorar, você vai para o A2, para o A3, para o A4, ou você vai para o B4, ou você vai para o C4, depende do que você apresentar lá, né? Nós vamos ver aqui, tá? É evolução, a gente chama evolução e, claro, vai aumentando o vencimento. À medida que você vai percorrendo na horizontal da esquerda para a direita, né? Você vai evoluindo, você vai ter aumento do seu vencimento, tá? E a referência, que é o inciso 8, é o elemento representado por números, indica a posição vertical, né? Vertical. Então você começa lá 1, 2, 3, 4 e você vai evoluindo na tabela, que o servidor ocupa no respectivo nível da carreira. 9, classe, a posição hierárquica ocupada pelo servidor na carreira do magistério municipal, isso é tranquilo, né? E função 10 é o conjunto de atribuições assemelhadas quanto à natureza das ações e as qualificações exigidas de seus ocupantes com responsabilidades previstas na estrutura organizacional. Então você tem lá o professor de educação básica, tem uma função, diretor tem uma função, supervisor tem uma função, o orientador, né, vice-diretor tem uma função. Então todo mundo tem função aí, certo? Vamos ver uma questão, é disso que eu gosto, é de questão que eu gosto. 1. De acordo com a Lei 6.058, que dispõe sobre a estrutura, organização e funcionamento da carreira e remuneração do Magistério Público do município de Guarulhos, estão corretas as afirmações. Então ele quer as afirmações corretas. E veja, eu mostro questões para você ver como que a banca pode tentar te fazer você, né, te testar para ver se você realmente está prestando bastante atenção, se você estudou e se você está ali atento. Então, olha só, grau é o elemento representado por letras do sistema alfabético, até aqui ok, e indica a posição vertical que o servidor ocupa na respectiva carreira. Vamos ver. Referência é o elemento representado por números e indica a posição horizontal que o servidor ocupa no respectivo nível de carreira. Função é o conjunto de atribuições assemelhadas quanto à natureza das ações e as qualificações exigidas de seus ocupantes com responsabilidades previstas na estrutura organizacional. 4. Carreira é o conjunto dos graus e das referências hierarquicamente escalonados, possibilitando a evolução do servidor, capaz de executar trabalhos de maior complexidade e responsabilidade, sendo de acesso exclusivo dos titulares dos empregos públicos que a integram. Então, estão corretas as afirmações 1, 2, 3 e 4, 1 e 2, 1, 3 e 4, 3 e 4, apenas a 4. O que você responderia nessa? Ah, professor, achei que está tudo certo. E esse é assim que a banca pega você, trocando uma única palavra, uma única informação, que deixa duas afirmativas aí incorretas. Quais são as que estão incorretas? A número 1 e a número 2. Por quê? Aqui não é posição vertical, aqui é posição horizontal. E aqui é posição vertical. Grau é horizontal. Referência é vertical, tá? Então, gente, olha só. Gabarito D, 3 e 4. Trocou uma palavra e te engana. Por quê? Quando você lê a lei, você está estudando, você vai lendo aqui, ó, você fala, poxa, tá tudo certo, né? É isso mesmo, eu lembro, falou de horizontal, vertical,
só que eles inverteram aqui, né? Então, muita atenção, grau é horizontal, né? E referência é vertical, tá? Então, lembre disso, aqui gabarito letra D de dado, né? E a banca, ó, quer dizer, a banca não fui eu que fiz essa questão, mas as bancas costumam fazer assim, coloca aqui, ó, logo de cara o 1, 2, 3 e 4, porque parece realmente que está tudo certinho, aí o candidato mais apressado vai e marca. Por isso que é importante você ler com atenção, importante você se ater aos detalhes, né, aos detalhes quando você está respondendo sobre legislação. Gabarito letra D, espero que se cair essa você não erre. Olha a tabela aqui, fiz uma... Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui, não sei se dá para ver direito, aqui as letras, ó, né? Horizontal, então você vai evoluindo, ó. Eu peguei aqui da educação infantil, né? Então olha só, começo lá, não sei se está essa tabela aqui, esses valores podem ter sido alterados, né? Mas aqui, ó, começa com 1657, aí se eu estou no J aqui já é 1956, mas se eu estou no J14 aqui, por exemplo, é 2764. Então, é assim que você vê o seu vencimento na tabela, tá? Aqui é a referência, né? Você vai ver aqui pelo, como eu disse para você, que grau é posição horizontal, né? Vou pegar aqui a lei para você não confundir. Grau é a posição horizontal e referência é a posição vertical. Então aqui você vai ver na tabela o grau e aqui você vai ver a referência, tá? E aí você vai evoluindo nessa tabela. Tem tabelas para vários cargos, né? É só você dar uma olhada lá na lei que tem lá. Tá? É que fica pequenininho, né? Bom, e tabela, gente, isso aqui não cai, tá? Você tem que saber como ela funciona. Agora, perguntar valores, isso as bancas não perguntam, até porque esses valores acabam mudando. 11. Função gratificada, o famoso FG, conjunto de responsabilidades e atribuições adicionais instituídos por lei, conferidos transitoriamente ao servidor ocupante de emprego do quadro permanente da Secretaria Municipal de Educação Municipal nos termos dessa lei. O que é o FG? É a função gratificada, né? Então você vai ser lá um chefe do ensino fundamental, você ganha um FG, tá? Ganha um pouco mais, mas ela é transitória, tá? Então, durante um tempo, chama FG. É uma função de chefia, né? Chefia, cargo de responsabilidade, enfim. 12. Salário é a retribuição pecuniária estabelecida no contrato de trabalho, legalmente prevista, conforme tabela salarial, instituída para o respectivo emprego público. É aquilo que está na tabela, né? São os seus vencimentos ali, tá ali o seu salário. Então, o salário inicial tá ali, tá? Salário, vencimento, tá lá. Agora, 13, gente, aquela minha pergunta do início. Remuneração é a soma dos valores mensais recebidos em decorrência do trabalho realizado pelo servidor. Então, remuneração é tudo, tá? Você fez lá umas aulas suplementares, substituiu alguém, é remuneração. Aí não é o salário. O salário, o vencimento, é aquele estabelecido inicialmente, tá? Então, esse é o seu vencimento, seu salário. A remuneração, ela entra tudo. O município de Guarulhos deu um bônus, né, de R$ 5.000 para cada servidor. Isso é salário, é vencimento? Não, isso é remuneração. Porque isso aí não conta, né? Aquelas coisas, não conta para aposentadoria, não sei o quê. Mas, quando nós falamos de remuneração, nós estamos falando de tudo, tá? De tudo que você recebe. Quando a gente fala de salário, é o salário que está ali na tabela, é o vencimento que está ali na tabela, é o base, o seu base, tá? Para efeito de aposentadoria e tal. Ah, e se você evoluir na tabela? Ah, eu fiz um mestrado e evoluí. O que é isso? É salário ou é remuneração? É salário, porque está dentro da sua evolução. Então, quando você faz o mestrado, você você evolui lá na tabela, né? Logicamente, o seu salário aumenta, tá? Você fez um doutorado, o seu salário, o seu vencimento aumenta, certo? E a remuneração é tudo, gente. Ganhou um bônus, fez uma carga a mais, fez um trabalho a mais, o governo deu uma benfeitoria lá, entra na remuneração, tá?
Artigo 2. As disposições dessa lei se aplicam aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação que exercem atividades de natureza docente e aos que oferecem suporte pedagógico direto a tais serviços, aos quais cabem atribuir, administrar, planejar, executar, coordenar, administrar e supervisionar o ensino pela Prefeitura Municipal de Guarulhos ou submetidos ao seu controle e fiscalização. Tranquilo aqui só para, né, pontuar aí essa questão da importância, né, de você seguir tudo aí da prefeitura e da importância, né, do que essa lei está falando para os servidores públicos. Também dificilmente cai um artigo desse aqui. Agora, este aqui, gente, capítulo 2, princípios fundamentais das bancas, e eu vou dizer para vocês que a VUNESP adora questões de princípios. Sempre nas provas da VUNESP aparecem questões de princípios. E aí, artigo 3, as atividades referidas no artigo anterior serão exercidas com base nos princípios da Lei Federal 9394, que é a LDB, né, de 96. Se acostuma com esse número aqui, 93, 94, 96, LDB, tá? Observando o seguinte, e aí é o DNA da nossa educação que eu falei para vocês, a gestão democrática da educação, abrangendo a participação dos usuários do serviço e de todos envolvidos na administração do ensino. Veja, gente, gestão democrática é um princípio estabelecido por lei, né? Um princípio, então não pode ser contrariado, certo? Está lá com princípio, gestão democrática. 2. O aprimoramento da qualidade do ensino público municipal, outro princípio importante. 3. A valorização dos serviços públicos do ensino, também um princípio. 4. A oferta, o acesso amplo e democrático, veja, democrático de novo, e o oferecimento de uma escola gratuita, de qualidade, que ofereça condições adequadas para a permanência do educando nas escolas mantidas pelo município. Quem já viu minhas aulas de Constituição, LDB, tudo isso aqui eu falo lá, né, que é o DNA. Do município é a mesma coisa, só acrescenta algumas informações aqui, ó, municipal, pelo município, mas é a mesma ideia. 5. O preparo do educando para o exercício da cidadania e do trabalho, é a frase que eu sempre repito aqui, que é a frase que mais aparece na legislação educacional, né? Preparar o educando para o exercício da cidadania e para o trabalho, para o mundo do trabalho. Sempre aparece essa frase. 6. O respeito ao educando, que deve ser considerado agente do processo de construção do conhecimento. Então, a valorização da importância do aluno, né, do educando, que é o agente do processo de construção do conhecimento. 7. A incorporação das informações disponíveis do saber socialmente acumulado nas experiências culturais do educando, ou seja, tudo aquilo que o aluno aprendeu ao longo da sua vida é importante, né? Na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, ele adquire lá um conhecimento e isso tem que ser valorizado e incorporado na escola. 8. A igualdade de tratamento, vedada qualquer forma de discriminação. Outro DNA importante, a VUNESP adora, ama de paixão isso. Então não esqueça, igualdade de tratamento e vedada qualquer forma de discriminação. Se você pegar uma prova da VUNESP e tiver lá alguma alternativa que assim trisca na discriminação, você pode ver que está errado, tá? Então, sempre olhe o respeito ao aluno, a inclusão, os direitos, né? Então, sempre olhe isso quando você responder. 9. A progressiva ampliação do tempo de permanência do educando na escola e o aumento gradativo do atendimento especializado aos portadores de qualquer espécie de deficiência. Gente, então, sempre a nossa legislação está falando dessa ampliação de tempo de permanência na escola. Lembrando que quando você permanece 7 horas na escola ou em atividades ligadas à escola, isso é considerado educação integral, tá? Aqui está prevendo, né, o aumento gradativo, né?
E aí aqui sempre o pessoal fala, professor, mas não se usa mais a expressão portadores, é pessoas com deficiência. Ok, sim, é verdade, pessoas com deficiência, mas na legislação aqui, na lei do magistério, na lei 6.058 de Guarulhos, ainda consta lá portadores. E não foi alterado, assim como não foi alterado ainda no ECA, e isso é papel dos legisladores atualizarem as leis, tá? Mas e se perguntar, eu respondo, se tiver lá, pessoa com deficiência, eu respondo isso? Não, você responde portadores, porque você tem que responder de acordo com a lei, tá? Se perguntou de acordo com a lei 6.058, aqui está, de acordo com a letra da lei, aqui especializado aos portadores de qualquer espécie de deficiência. Tá? Então, se estiver lá especializado às pessoas com deficiência, não está igual, tá? O que está na lei. É o mesmo sentido, mas cuidado, certo? Pode dar até um recurso, isso, mas normalmente se responda de acordo com a letra da lei. A banca também, VUNESP, nunca faz essas polêmicas, porque eles sabem que isso dá recurso, e é uma banca mais consolidada, né, com muita experiência, então eles não caem nessas bobagens de fazer isso para dar confusão. 10. A garantia do direito de organização e representação, tanto para os educandos quanto para os profissionais do ensino. Então, representação dos educandos, através dos grêmios estudantis, enfim, participação dos conselhos, e também aos profissionais do ensino, que são os professores, a equipe técnica, enfim. 11. Oferecimento de oportunidades e meios para contínuo aperfeiçoamento profissional dos integrantes do magistério municipal. Outro DNA importante na nossa educação, que é a capacitação permanente, né, dos profissionais da educação. 12. O pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, outro item importante. E 13. Condições adequadas para a permanência do educando nas escolas mantidas pelo município. E vamos ver aqui uma questão, número 2. São princípios do Estatuto do Magistério de Guarulhos, Lei 6.058 de 2005, exceto, cuidado, hein? Sempre muita atenção e cuidado com exceto. Você está procurando aquilo que não é princípio, não é, tá? O oferecimento de oportunidades e meio para o contínuo aperfeiçoamento profissional dos integrantes do magistério. Né? A garantia do direito de organização e representação, tanto para os pais quanto para os profissionais de ensino. A progressiva ampliação do tempo de permanência do educando na escola e aumento gradativo do atendimento especializado aos portadores de qualquer espécie de deficiência. D. A gestão democrática da educação, abrangendo a participação dos usuários do serviço e de todos envolvidos na administração do ensino, e o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Olha só, novamente, a banca, né, tentando pegar você aí na sua atenção, para ver se você lê com atenção, para ver se você está ali bem atento. A, ok, é isso mesmo. A, B, a garantia do direito de organização e representação tanto para os pais? Não, é para os educandos. Então trocou uma palavrinha de novo e aí, claro, não é princípio isso aqui. Então, letra B, porque é o exceto. O restante está correto, tá? Olha só que aqui a pessoa poderia ver a palavra portadores aqui, né, e falar, aqui já está errado, porque é pessoa com deficiência, e vem aqui e marca a C. Cuidado, né? Gabarito letra B de bola, tá? Então, muita atenção que as bancas gostam, né? O VUNESP às vezes também faz isso de trocar uma letrinha, faz sempre, né? Artigo 4. Fique instituído no âmbito de todas as unidades escolares municipais o Conselho de Escola. Então, todas as unidades escolares, fica instituído o quê? O Conselho de Escola. Órgão de participação democrática da comunidade na administração da escola, cuja constituição e atribuições será estabelecida em regulamento. Artigo 4. Veja como a prova, se tiver uma pergunta aberta, né, da VUNESP, a VUNESP às vezes tem provas que tem perguntas
abertas, essa é uma pergunta que normalmente a VUNESP gosta de fazer. Então, todas têm que ter o conselho de escola e ela é um dos instrumentos democráticos, de participação democrática, né, da comunidade e de todos. Tá? Então, muita atenção nisso aqui. Artigo 5. A administração municipal envidará esforços contínuos para a valorização dos profissionais do ensino, incentivando e promovendo 1. A formação permanente e sistemática de todo o pessoal do quadro de magistério, promovida diretamente pela Secretaria Municipal de Educação ou por outras instituições capacitadas para tal mister, inclusive as universitárias representativas da categoria profissional. Então, assim, a formação ela tem que ser contínua, permanente, né, sistemática, e está previsto aqui na lei. E ela pode ser feita tanto pela prefeitura, né, às vezes você tem quadros ali com experiência, com formação, que podem fazer essa formação, ou mesmo uma formação coletiva, onde um ajuda o outro, né, troca de ideias, enfim, isso também é formação, ou parceria com alguma universidade, com sindicato, enfim, né, representativas da categoria, inclui os sindicatos, aí, as associações também, está previsto em lei aqui. Segundo, as condições dignas de trabalho para os servidores públicos do ensino, também previsto aqui como uma forma de valorização. Inciso 3, a progressão funcional, baseada na titulação e desempenho profissional. Nós vamos falar disso mais para frente, aquilo. Você fez um mestrado, fez um doutorado, fez uma pós-graduação, né? Seu desempenho, você é um profissional assíduo, você é comprometido, você faz todas as tarefas com excelência, isso vai fazer você evoluir naquela tabela que eu mostrei. 4. Realização periódica de concurso público de provas ou de provas e títulos, tá? A legislação de 6.058, né, ela ainda traz esse de provas aqui, mas é sempre de provas e títulos, viu, gente? Mas tá aqui na lei ainda, pode ser provas aqui no sentido de carreiras, por exemplo, secretária de escola, né, inspetor, merendeiro, pode ser só prova. Agora, quando estamos falando do magistério, aí é prova e títulos, né? A não ser que seja processo seletivo, pode ser só de provas, né? Aí até se abre essa possibilidade. Mas aqui também é outra coisa que tem que ser atualizada na lei 6.058. Ah, professor, e se perguntar sobre isso? Aí você vai responder de acordo com o que está aqui, concurso de provas ou de provas e títulos. Mas, por exemplo, na legislação federal, sempre provas e títulos. Tá? 5. A concessão de todos os direitos e vantagens compatíveis com as atribuições e responsabilidades do integrantes do magistério. 6. Remuneração mínima, o mínimo ali estabelecido já em lei de remuneração do magistério. 7. Respeito ao direito de livre negociação, de associação e representação sindical, observados os limites estabelecidos pela Constituição. Aqui é sobre as questões sindicais, né, de tratativas aí da categoria com o poder público em relação às suas reivindicações. Capítulo 3 do quadro do Magistério Municipal, e aqui vamos para o artigo 6. O quadro do Magistério Municipal, cujo regime jurídico é o previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. Então, qual é o regime jurídico de Guarulhos? É o CLT, gente, certo? É composto de empregos e funções na seguinte conformidade. 1. Empregos de preenchimento por concurso público de provas e títulos. Veja, provas e títulos, tá? E aí, por que eu coloquei esse achurado aqui? Porque se alguém for pegar a lei lá e ler, vai perceber que tem umas partes que estão riscadas. Eu só coloquei alguns aqui para explicar para vocês o que é isso. Por que está riscado? Porque era assim. Quando está riscado, era a redação antiga. Então, a redação antiga era professor de educação básica 1. Qual é a redação nova? Professor de educação básica. Ó, foi atualizada em 2011 e está lá no edital que vai cobrar as atualizações. Então, tem muita gente, infelizmente, no meio dos concursos,
Tem muita gente que faz muita coisa boa, eu acho que até a maioria. Mas tem muita gente que só quer ganhar dinheiro. E aí o que faz? Corre lá na internet, imprime as leis, nem olha se está atualizado ou não. E aí pode pegar uma lei antiga, porque às vezes o Google te traz na primeira opção a lei sem atualização. Aí o cara imprime esse material, vende, e aí o cara vai lá na hora da prova e responde professor de educação básica 1, quando não se usa mais esse termo. E sim professor de educação básica. O que mudou? Tirou um. Tá? Ah, mas professor, tem que olhar isso? Sim. Então, sempre dê preferência para olhar sobre leis ou no site do Planalto, quando você falar de Constituição, LDB, ECA, sempre pegue no site do Planalto, porque lá está atualizado. E quando é prefeitura? Sempre no site da Câmara ou da prefeitura também, porque normalmente, do Planalto sempre, mas das prefeituras normalmente está atualizado, tá? Então, cuidado. Professor de Educação Básica, Lei 6.839 de 2011. Aí, ó, aqui, ó, professor de Educação Básica 1 foi riscado, né? Não tem mais. E por isso que vocês vão ver que às vezes pula do A para o C, porque nas outras eu já tirei isso aqui, eu só estou mostrando para vocês terem como exemplo. C, professor de educação especial. D, pedagogo. E, diretor de escola. E o F, ó, mudou também. Agora é supervisor escolar, não é mais supervisor de ensino. Cuidado, tá? G, psicólogo escolar. H, agente de desenvolvimento infantil. I, professor de educação infantil. Aí o 2 aqui, ó, também foi cortado por causa do Educação Básica 1 aqui. Funções de suporte pedagógico de preenchimento por designação de integrante do quadro do magistério municipal. Já falaremos disso. Aí quais são essas funções de suporte pedagógico? A, professor coordenador pedagógico. Veja que o B também caiu. Já era a redação antiga, aqui ó, quando está arriscada a redação antiga. B, coordenador de programas educacionais. E aí, ó, riscou aqui, não é mais assistente diretor de escola, é vice-diretor de escola agora, tá? E o D é coordenador de centro educacional, ficou meio desconfigurado aqui, tá? Então, cuidado, porque às vezes a pessoa está em Guarulhos, trabalha lá há muito tempo, e aí pensa assim, assistente de diretor, né? Às vezes as pessoas até continuam usando o nome. E aí mudou aqui em 2010. E coordenador de centro educacional mudou em 2014, tá? Então, cuidado. Tem que saber essas funções? Sim, tem que saber que esse é o quadro do magistério municipal. Você tem que lembrar disso aí. Tá? Parágrafo 1. Sempre que tiver esse símbolo, é parágrafo. Observar-se-á no que se refere aos requisitos de habilitação para o preenchimento dos empregos e para o exercício das funções abaixo o seguinte. Então, o que você precisa ter? Ó? Aqui já mudou, tá vendo? Porque é a Educação Básica 1 lá, e isso aqui é a redação antiga. Ó, o que tem que ter o professor de Educação Básica, com atuação no ensino fundamental 1? Formação de nível superior em curso de licenciatura de pedagogia de graduação plena, ou curso normal superior, com habilitação para os anos iniciais do ensino fundamental, admitido como formação mínima a oferecida em nível médio na modalidade normal, o antigo magistério, gente, o antigo magistério. Então, o que você precisa ter? Curso de licenciatura em pedagogia plena, né? Professor, mas por que tem esse normal superior? Porque antes dividia, né? Tinha pedagogia para você ser diretor, coordenador, cargo de direção. Tinha pedagogia para você ser dos anos iniciais, então havia essa diferenciação. Hoje, se você se formar em pedagogia, como eu me formei mais tarde em pedagogia, é para tudo. É para direção, para os anos iniciais e tal. Não tem mais essa divisão, tá? Mas a lei traz aqui porque algumas pessoas têm ainda o diploma normal superior, ou tem aquela licenciatura de pedagogia antiga, né? E aí, para atuar no ensino fundamental 1, precisa ter, né, essas formações aqui, tá? B, professor de educação especial, formação de nível superior em curso de licenciatura de pedagogia de graduação plena, com habilitação
na respectiva área da educação especial. Então, você tem que ter uma habilitação ali na área que você vai atuar, se é deficiência visual, né? Por exemplo, você tem que ter uma formação lá específica, certo? D, professor, pulou o C, por quê? Porque foi, né, alterado, foi vetado e aí foi retirado da lei. Por isso que vai do A, B e D. Se você olhar na lei, tem o C lá riscado, tá? Agente de Desenvolvimento Infantil, ADI, famosas ADI, formação mínima em nível médio, na modalidade normal, tá? E pedagogo, formação de nível superior em curso de graduação em pedagogia ou nível de pós-graduação nos termos estabelecidos na legislação federal. E o F, diretor de escola e vice-diretor de escola, formação de nível superior na área de educação ou em nível de pós-graduação nos termos estabelecidos pela lei federal, tá? Sempre aqui, ó, na área de educação. Tá? G, supervisor escolar, mudou, ó, não é supervisor de ensino, é escolar. Formação de nível superior em curso de graduação em pedagogia ou nível de pós-graduação, estricto sensu, na área de educação, tá? Aqui, gente, até é estranho essa palavra tá dessa forma, né? Normalmente se escreve o estricto com S, mas enfim, a legislação está trazendo assim. Eu coloquei aqui exatamente como está na legislação. Stricto sensu é o famoso mestrado, doutorado, né? Quando é lato sensu, é aquela pós de 360 que você faz. Tá? Stricto sensu, que é com S, mas a legislação colocou com E. Stricto, né, do latim, ela trabalha, na verdade, a formação em mestrado, doutorado, certo? H, psicólogo escolar, formação de nível superior em curso de graduação em psicologia, nos termos estabelecidos na legislação federal. Então, você tem lá o psicólogo escolar em Guarulhos, né? No quadro da educação, tá? É polêmico isso? Mas está na lei. Por quê? Normalmente se atribui à psicologia a área da saúde, e não a área da educação, mas aqui está como psicólogo escolar, é um cargo, né, criado lá, então existe, então tá ok, está na lei. E professor coordenador pedagógico, formação de nível superior em curso de licenciatura, admitido como formação mínima, oferecida em nível médio na modalidade normal, que eu já falei para vocês, que é o antigo magistério, aquele que fazia no médio, eu até dei aula para... Na época na classe só tinha meninas, né? Era raro algum homem fazer magistério, né? Mas às vezes tinha um ou outro. Mas eu dei aula numa escola particular e eram todas mulheres, todas meninas fazendo magistério. J, coordenador de programas educacionais, formação de nível superior em curso de licenciatura, admitida como formação mínima, oferecida em nível médio, a modalidade normal, bem parecido aqui com o coordenador pedagógico, tá? Certo? Então, essas formações você tem que saber, porque pode aparecer alguma pergunta. Mas também não é tão difícil, né? JL, professor de educação infantil, formação de nível superior em curso de licenciatura em pedagogia, graduação plena, admitida como formação mínima, oferecida em nível médio na modalidade normal. A grande maioria, né, aceita aí a licenciatura em pedagogia, todos, né, e também a modalidade normal em nível médio. M, coordenador de centro educacional, formação em nível superior na área de educação ou em nível de pós-graduação nos termos estabelecidos em legislação federal, também alterada em 2014. Parágrafo 2. Para o exercício das funções e empregos adiante mencionados, serão exigidos os seguintes requisitos de experiência anterior. Então, alguns cargos aí, algumas funções, empregos, você precisa ter experiência. A, supervisor escolar, que seria aquele, né, o topo ali nessas carreiras que nós estamos falando aqui. 5 anos de efetivo exercício. Então, guarde isso. Por quê? Supervisor escolar é aquele, né, seria o cargo ali que está, não é bom falar assim, mas vamos lá, estaria acima do diretor, dos professores, né?
Então, exige aí mais experiência, certo? Então, 5 anos de efetivo exercício e emprego docente ou função de suporte pedagógico, tá? Diretor de escola, 2 anos de efetivo exercício e emprego docente. Então, veja, supervisor 5, diretor 2. Vice-diretor de escola e professor pedagógico, também 2 anos de efetivo exercício com emprego docente na rede municipal de ensino. Importante você guardar esses números, porque as bancas adoram, e a VUNESP adora, perguntar isso aqui, né? Supervisor, 5 anos, diretor 2, coordenador e vice-diretor 2 anos, então é importante. Coordenador de centro educacional, 2 anos de efetivo exercício. Então você viu que 5 anos só para supervisor. Diretor, vice-diretor, professor coordenador, coordenador de centro educacional, 2 anos, tá? Em emprego docente na rede municipal de ensino. Parágrafo 3. Como retribuição pecuniária pela designação para o desempenho das atividades de vice-diretor de escola, de professor coordenador pedagógico e de coordenador de programas educacionais, perceberá o servidor gratificação de 17%. Então as bancas adoram perguntar isso, gente, adora demais. Quando tem número, em questão de legislação, eles perguntam. Então fique atento, na hora de estudar, marca isso. Faz uma tabelinha. Qual é a retribuição pecuniária para quando eu assumir um cargo de vice-diretor, coordenador pedagógico, coordenador de programa educacional? 17% sobre o valor do padrão do emprego relacionado à jornada de 125 horas ou 200 horas mensais, conforme o caso nos termos previstos na tabela 3, A ou B, do anexo 2 da presente lei. Então, guarde esses números, né? 17, 125 ou 200 horas mensais. Isso você precisa guardar, porque as bancas adoram perguntar. 4. Como retribuição pecuniária pela designação para desempenho da atividade de coordenador de centro educacional, perceberá a gratificação de 17% também, ó, igual, sobre o valor do padrão relacionado à jornada de 200 horas. Aqui é só 200, ó, não tem a 125, então presta atenção. Coordenador de centro educacional, 17.200. Vice-diretor, professor coordenador pedagógico, coordenador de programas educacionais, cuidado para não confundir os nomes aqui, 17, 125 ou 200, tá? Então, para você estar com isso na cabeça na hora da prova. 3. De acordo com a Lei 6.058, artigo 6, pergunta, né? Obviamente. O quadro do magistério municipal, corrigir o regime jurídico que é o previsto na consolidação das leis do trabalho, é composto de empregos e funções na seguinte conformidade, exceto professor de educação básica, professor adjunto de educação básica, professor de educação especial, pedagogo e diretor de escola. Qual que você responderia? E aqui, gente, vai uma dica. Às vezes você está no município ou mora no município e você conhece a educação de lá. E aí, às vezes é um problema, porque às vezes isso te leva a errar uma questão. Por quê? Na lei de Guarulhos, antigamente, existia a figura do professor adjunto de educação básica, que foi cortado lá, né? Foi vetado esse cargo lá, mas está lá na lei ainda, que eu não coloquei lá o achurado para vocês, tem o tracinho. Então, qual que não é hoje? Esse aqui, AB, exceto professor adjunto de educação básica, que não tem mais na lei, tiraram, né? Tiraram, tá? Então, não tem mais, certo? Então, aqui é gabarito B de bola. Por quê? Porque esse aqui foi cortado lá na lei, tá? A lei atual, atualíssima, não tem o professor adjunto de educação básica. Gabarito letra B. 4. Com relação à lei 6.058, são exigidos para os cargos de supervisor e diretor. Então vamos ver aqui, ó. Ele pergunta, supervisor escolar, 3 anos de efetivo exercício ou função de suporte pedagógico, diretor de escola, 2 anos de exercício e emprego docente, supervisor 5, diretor 3, supervisor 2, diretor 2, 5, 2, diretor,
4 anos, diretor 3 anos. E aí, lembrou do que eu falei? Lembrou? Ó, supervisor é tanto, os outros são... Tchum, tchum, tchum. É isso que vai acontecer na hora da prova. Ó. São questão da VUNESP, né? Olha só, repete várias vezes a mesma informação e assim mesmo. Então, para tentar te confundir, né? Então colocou 3 anos aqui, 2 anos, 5 anos aqui, mas aqui colocou 3. Olha só, aí o candidato meio apressado, ele lê aqui 5, 3, acho que era isso mesmo, né? Mas qual é o gabarito? 5 anos em emprego docente ou função, lembra, supervisor mais, e diretor 2 anos, gabarito, letra D de dado. Questão muito típica da banca VUNESP e que é para confundir mesmo, para saber se você está atento, para saber se você realmente leu o estatuto, se você estudou a lei do magistério, né, a lei 6.058. Por quê? O cara que vai chutar aqui, se ele foi para a prova sem ler, gente, isso aqui para chutar é difícil, né? Porque sabe lá, pode ser 3, pode ser, né? Então você não tem a mínima ideia. E muita gente vai fazer prova sem sequer abrir a lei, sem sequer abrir o edital, gente. Você não quer passar, nem lê o edital, porque aí você já começou com o pé, os 2 pés errados, né? Então já foi lá totalmente torto para a prova. Porque uma das obrigações de vocês que estão assistindo esse vídeo, eu vou cobrar isso de vocês, é ler o edital, a parte que cai as leis, né? Que está lá, a bibliografia. Você tem que pegar aquilo e colocar do lado do seu caderno na hora de estudar, para você estudar realmente as coisas que precisam ser estudadas. Porque você tem que conciliar foco, né? Não desperdiçar seu tempo com distrações, Netflix, WhatsApp, Facebook e outras coisas, e ter foco. Foco no concurso. Não adianta você ficar estudando 1000 coisas que não caem no concurso, porque normalmente o nosso tempo é curto e a gente tem que focar se a gente quer passar no concurso, certo? Todos que eu passei e todos que eu passei em primeiro, eu tive foco. Os que eu não foquei, às vezes eu consegui passar por ter conhecimento acumulado e outros eu nem passei, né? Então, a gente quando foca, né, a gente vai bem. Então você tem que pegar lá, fazer um resuminho, né, colocar essas datas importantes, esses números importantes, supervisor é 5 anos, diretor é 2 anos, para você na hora da prova, inclusive um dia antes, levar lá esse resuminho, dar uma olhadinha, aquela olhadinha final que sempre ajuda a gente. Artigo 7. Ressalvados os casos de contratação temporária, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal, são aquelas contratações, os processos seletivos, né, para preencher ali eventuais faltas que não foram supridas por concurso público ainda, e o disposto na Lei Orgânica do Município, os empregos públicos serão providos mediante aprovação do candidato devidamente habilitado para o exercício das respectivas atribuições na forma da legislação federal vigente em concurso de provas e títulos. Tá? Tá vendo? Aquilo que eu falei, prova e título, magistério, prova e título, certo? Contratação temporária, né? Aí é a ressalva, pode ser só uma prova lá, tá? Parágrafo 1. O candidato aprovado será contratado pela administração segundo critérios de conveniência e oportunidade, obedecida a estrita ordem de classificação no concurso público. Gente, eu já vi pessoas falando assim, chamaram o 4º colocado e não chamaram o 1º, 2º e 3º. É impossível isso, gente. Sabe por quê? Porque concurso público, ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado. Então, se você chamar fora da ordem, a administração, né, imagina, dá um quiprocó danado. Ainda mais porque se o primeiro candidato for lá e reclamar, pode dar até problema jurídico aí para o prefeito, para os responsáveis, enfim. Tá? Então não existe isso. É impossível, se acontece isso, não tem como. Né? Então vai chamar. Quantos tem lá no edital? Tem 20 vagas no edital? Então a prefeitura tem que chamar em 20. O concurso vale por quanto tempo? 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Pode. Se a prefeitura não quiser, ela não prorroga.
tá? É uma decisão administrativa da prefeitura prorrogar ou não. Mas durante 2 anos. Ela colocou 20 no edital, ela tem que chamar 20. É porque tinha 20 vagas. Ela colocou 1 no edital, ela tem que chamar 1. Ah, ela colocou e chamou 10. Tem problema? Não. Porque, de repente, quando ela fez o edital, tinha uma vaga. Aí aposentaram 9 no mês seguinte. Opa, então agora tem 10 vagas. Ah, faleceu 3 pessoas. Opa, abriu 3 vagas. Ah, 4 pessoas exoneraram, foram trabalhar em outro município. Abriu 4 vagas. O município pode chamar, desde que esteja lá no quadro de vagas, né? Como a gente viu aqui no quadro. Você não pode chamar lá, eu tenho 100 vagas para professor de educação básica, chamar 120. Não posso. Aí eu estou ferindo a legislação. Parágrafo 2. A Secretaria Municipal de Educação baixará normas visando a regulamentação da contratação por meio de processo seletivo simplificado de docentes em caráter temporário, visando atendimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público nos casos de 1. Interrupção da atividade docente. Né? Às vezes acontece algumas coisas, como eu falei. Apareceu um município lá que fez um concurso e muita gente se exonerou de Guarulhos e foi trabalhar em São Paulo. Vou dar um exemplo, né? São regiões ali muito próximas. E aí abriu ficou uma defasagem ali do docente. Aí o município pode fazer um processo seletivo, porque não dá tempo no concurso ali, faz simplificado e é mais rápido. Impossibilidade de atendimento de toda a demanda escolar com professores devidamente concursados. Houve lá uma mudança, criaram lá em Guarulhos um conjunto habitacional, mudou um monte de gente, criou uma demanda lá que não existia, inesperada, né? Surpreendeu, porque eles esperavam 200 crianças, tem 500 crianças, enfim, houve um erro ali, ninguém sabia, e aí precisa resolver, precisa atender essa demanda. 3. Outros casos nos quais a necessidade de atendimento de excepcional interesse público inviabilize a realização do concurso. Concurso público é a regra, gente. Tem que ter concurso. Mas, às vezes, o concurso ele é mais lento, né? Porque eles têm uma série de etapas a serem cumpridas. O processo seletivo é mais rapidinho. Então, se não der para fazer, como está dizendo aqui, né? Inviabiliza ali a realização do concurso, ou é algo que é passageiro, né? Aquela população mudou, lá teve um incêndio numa comunidade lá, num local, e teve que transferir aquela comunidade provisoriamente para outro local. Então gerou uma outra demanda num outro local, não tem como transferir professor, enfim. São situações excepcionais, como eu estou colocando aqui. Artigo 8. Agora, tudo que é previsível tem que ser pelo concurso público, né, gente? Artigo 8. As funções de livre designação serão preenchidas exclusivamente pelos ocupantes de cargo público previstos nesta lei. Então, tem umas funções lá que são de livre designação do poder público, e aí ele pode colocar, aqui está dizendo, somente, exclusivamente, quem é empregado público de Guarulhos. Não pode colocar eu lá, sou de fora, não sou empregado público de Guarulhos. Então eu não posso ocupar essa função de livre designação, tá ok? Parágrafo único. A designação do vice-diretor e do professor coordenador pedagógico fica condicionada à demonstração pelo candidato de disponibilidade de tempo para atender às necessidades do serviço, observadas ainda o seguinte. 1. Vice-diretor deve ser escolhido dentre os relacionados em lista tríplice, elaborado pelo diretor da escola e aprovado pelo conselho. Então, como é que Guarulhos faz a escolha do vice-diretor? Pega lá quem quer ser, né, vice-diretor. Aí o diretor faz uma lista tríplice com o nome de 3, né, professores ali e aprovado pelo conselho de escola para que seja escolhido um desses da lista tríplice. Tá? 2. Professor coordenador pedagógico deve ser escolhido dentre os relacionados em lista tríplice, elaborado por seus pares e aprovada pelo conselho. Veja, aqui não é o diretor da escola. O diretor da escola faz para o vice-diretor e tem que ser aprovado pelo conselho da escola. Agora, para o coordenador pedagógico, é pelos pares, né, pelos colegas ali, e também tem que ser aprovado
pelo Conselho de Escola. Muita atenção nessas informações, porque é aqui que a banca gosta de fazer, né, aquelas perguntas, tá? 3. Processo de escolha e designação assim previsto deverá ser regulamentado pela Secretaria de Educação. Então, o jeito de fazer, a forma de fazer, é claro que a Secretaria regulamentou isso. Artigo 9. O tempo de serviço prestado no Magistério Público Municipal de Guarulhos poderá ser computado como título nos concursos públicos para preenchimento dos empregos referidos no artigo 6, inciso 1 dessa lei, na forma disciplinada do respectivo edital. Então, tempo pode contar aí, né, para os concursos públicos, conforme diz a lei aqui, tá? Artigo 10. Nos concursos públicos para preenchimento dos empregos públicos indicados nesta lei, reservar-se-á nunca de menos que 5% das vagas para os portadores de deficiência. É a cota, né, para as pessoas com deficiências. Então, 5%, nunca menos que isso, tem que ser destinado a essas vagas. Tá ok, gente? Finalizando a nossa aula, fomos até o artigo 10, depois a gente continua. Espero ter ajudado vocês. Nós vamos... quanto mais, eu sempre falo isso, quanto mais gente assiste, mais rapidamente a gente vai produzindo mais vídeos, tá? E só para complementar aqui, a minha vida de concurseiro, eu estou prometendo contar a história, né? Por que eu me tornei um concurseiro, por que eu acabei estudando tanto legislação, não só da educação, acabei estudando quase tudo aí do direito, por conta de uma situação que ocorreu comigo em 2017, né? E aí eu procurei realmente batalhar nos concursos. Teve um ano muito difícil, de insucessos e assim, às vezes que eu passava, nunca chamava, ficava ali em terceiro, em quarto, em oitavo, e não era chamado, até que em 2018 o jogo virou, e aí foi muitas aprovações, eu até escolhi onde eu quis permanecer, né? Passei em Cajamar, Santana de Parnaíba, Nova Odessa, Porto Feliz, Peruíbe, enfim, uma gama aí de aprovações, Mogi, teve muitas cidades. E aí tive até a oportunidade de escolher, né, de ficar em dúvida, tanto de cargos, né, foi desde supervisor, coordenador, diretor, professor, e na cidade de Barueri, mas graças ao empenho, dedicação, foi possível. Eu sou um cara esforçado, né? Então, todo mundo consegue fazer isso, todo mundo com dedicação, com organização, com rotina de estudos, você consegue ser aprovado no vestibular, no concurso público, tá bom? Um grande abraço e até uma próxima aula.